Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula. Agora falaremos sobre análise combinatória. De um modo particular, vamos falar sobre o princípio da multiplicação ou princípio multiplicativo. Tá ok? Vamos entender um pouquinho mais da matéria. Então, a análise combinatória, ou simplesmente você pode chamar de combinatória, vai ser um ramo da matemática, um campo da matemática que vai estudar alguns problemas que vão estar relacionados à contagem. Então, ela vai analisar a contagem de um determinado grupo, de uma determinada coleção, tá ok? E é claro que possam também satisfazer alguns critérios. Então vamos entender melhor um pouquinho dessa análise combinatória. A análise combinatória, ela pode estar no nosso dia a dia, sem até mesmo a gente perceber, a gente não dá nome a tudo isso que a gente faz no nosso cotidiano, né? Bom, então a análise combinatória, até o fato de você escolher as suas roupas, de que maneira você, de quantas maneiras você consegue combinar as suas roupas, né? Placas de automóveis, de quantas placas de automóveis eu consigo criar, quais os números de telefone, competições, campeonatos, premiações, formação de grupos, comissões, cardápios, rotas e caminhos, entre outros. Tá? Aqui são apenas alguns exemplos onde são utilizados o conceito de análise combinatória. Bom, já para iniciar aqui um probleminha, vamos pensar aqui, ó. Um número de RG, tá? Ele é composto por 10 algarismos. Então tem 10 posições, tá? Onde os primeiros algarismos podem ser zero. Então ele está me dizendo aqui que não existe nenhuma restrição acerca da utilização dos algarismos, tá bom? Quantos números de identidade são possíveis? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Por que a relação do zero, né? Vou enfatizar um pouquinho mais essa ideia do pensamento do zero, tá? A questão do zero, você tem a ideia, por exemplo, se você fosse escrever um número, né? Apenas um número. Se você escrever assim, ó, que número é esse? Esse é o número 10, perfeito? Agora, se você fizer isso aqui, ó, 01, que número é esse? Esse número é o 1. Então, o zero aqui, ó, não tem serventia nenhuma. Você colocar 01, 02, 03, é o tal do ditado, né? Zero à esquerda não vale nada. Então, nesse sentido aqui, ó, o zero não vai influenciar em nada, tá? Então, temos que tomar algum cuidado acerca do zero. Porque, por exemplo, aqui, ó, o meu primeiro número não pode ser zero, tá? O meu primeiro número aqui, ó, se eu for formar um número, não pode ser zero, tá bom? Aqui tem que ser diferente de zero. Mas o nosso problema aqui, ele está dizendo que pode ser zero sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, ó. Qual é a ideia que nós temos aqui? Bom, eu tenho um RG, ele vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou ter 10 posições, 10 algarismos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10 decisões. Eu vou tomar minha primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão, até a decisão 10, tá? O que é essas decisões? São as minhas escolhas que eu vou fazer, tá bom? Então, perceba, ó, você vai escolher o primeiro dígito, depois você vai escolher o segundo, depois você vai escolher o terceiro, o quarto, assim por diante. Tá bom? Então, agora eu vou perguntar para vocês. Como eu vou utilizar algarismos? Quantos algarismos nós temos disponíveis? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, até o 9. No total, você pode escolher aí 10 algarismos. Então, para você tomar a sua primeira decisão,
você pode ter uma escolha aí, você tem disponível para escolher 10 algarismos. Então, quantas possibilidades existem na primeira posição? Na primeira posição, vão existir 10 possibilidades. Na segunda posição, vão ser as mesmas 10? Vão por quê? Ele não me deu restrição se eu não posso repetir, tá? Até nesse exemplo aqui, nós temos que o 4 está se repetindo. Então, parto da ideia que esses números podem se repetir, eles podem ser iguais. Então, aqui também eu tenho 10, 10, 10, até a última decisão. Então, você vai ter a seguinte escolha, né? Você vai tomar a primeira e a segunda e a terceira e a quarta e a 10ª escolha. Esse conceito do e vai ser muito importante porque nós vamos utilizar ele no princípio multiplicativo para diferenciar a ideia do princípio aditivo, tá? Então, sempre quando você tiver o conectivo e, você vai estar relacionando o princípio multiplicativo. Você vai tomar a primeira decisão, e a segunda, e a terceira, e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todas essas possibilidades aqui serão multiplicadas. Então, você vai ter um cálculo aqui, de 10 na 10, porque são 10 decisões, e para cada decisão que você vai tomar, você pode tomar 10 escolhas. Então, uma multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e assim por diante. Tá bom? Vamos ver como fica? Então, olha lá. Então, são todas essas possibilidades que você vai ter, tá bom? 10 na 10. Então, essa é a quantidade de maneiras que você consegue montar aí, né, como fazer a confecção de um RG. Mais um exemplo. Então, lá, as placas de licença de carros no Brasil consistem em 7 elementos. 3 primeiros elementos são letras de A a Z, certo? E os últimos números, os 4 últimos, de 0 a 9. Então a gente já sabe aqui, que de 0 a 9 eu tenho 10 algarismos disponíveis, certo? A gente fez no exercício anterior. Agora, quantas letras eu tenho de A a Z? De A a Z eu tenho 26 letras disponíveis. Agora vamos para a pergunta. Quantas placas de licença são possíveis? Então, quantas placas eu consigo confeccionar, construir nessas condições que ele me deu no problema? Então, é a ideia da decisão. Você vai tomar uma, você vai tomar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 decisões. A decisão 1, 2 e 3, você tem que são letras. Quantas letras são? São 26. Ele também não falou nada sobre repetição. Então, parto da ideia que eu posso repetir as letras, assim como está no nosso exemplo. 2 letras estão se repetindo. Então, se pode repetir, posso escolher 26 letras na primeira decisão, e 26 na segunda, e 26 na terceira. Os números vocês já pegaram, né? Na decisão 4, você vai ter 10 algarismos. Na decisão 5, você vai ter 10 algarismos. Na decisão 6, você vai ter 10 algarismos. E da decisão 7, você também vai ter 10 algarismos. Então, você sabe que o cálculo da quantidade de licenças aqui, né, de placas que você vai conseguir, vai ser 26 na 3 vezes 10 na 4. Vamos ver a resolução? Como dizia para vocês, olha lá. Então, para cada escolha da letra, você tem 26 possibilidades. E para cada algarismo, você tem 10 possibilidades. Então, ao todo, você pode, tudo isso aqui, de placas, você pode confeccionar placas respeitando essas condições.
Bom, agora nós vamos iniciar o princípio fundamental da contagem, tá? Primeiro aqui, no caso, também pode ser chamado como princípio da multiplicação. Esse princípio fundamental da contagem. Então aqui nós temos o princípio fundamental da contagem, tá? Que é o princípio da multiplicação. Então nós vamos ver aqui, ó, a árvore de possibilidades, para que nós possamos entender um pouquinho melhor. Então, essa árvore de possibilidades é o princípio geral que pode ser usado para resolver muitos problemas de contagem, tá? Então vamos já iniciar aqui através de um exemplo. Uma criança ela pode escolher entre duas balas. Então ela pode escolher entre duas balas, uma rosa e uma preta. Então ele pode escolher duas balas, uma rosa e uma preta. Então olha o conectivo E aparecendo aqui, ó. Então minha ideia de multiplicação, tá? E um entre 3 chicletes e então ele vai fazer uma escolha aqui, né? Entre 3 chicletes. Então, de novo, ó, o E aqui, ó, conectivo E aparecendo. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele vai escolher duas balas, uma rosa, ele pode escolher uma rosa e uma preta, e ele vai escolher 3 chicletes. Pode escolher aí entre 3 chicletes, né? Não é que ele vai escolher os 3, mas ele pode escolher entre os 3. Um amarelo, um verde e um branco. Agora vamos para a pergunta. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter? Então ele está perguntando aqui para a gente, ó, quais são a formação, ou as formações, né? Quais são as formações que ele pode fazer, as combinações que ele pode ter com essas balas e esses chicletes, tá? Então aqui a gente vai tomar a seguinte ideia, ó, que essa criança ela pode fazer duas escolhas, princípio, né, das balas. Ela pode escolher uma rosa e ela pode escolher a preta. Então ou ela vai escolher uma ou ela vai escolher a outra, tá? Ou vai escolher a rosa e uma preta. Agora, se ele escolher a rosa, ele pode escolher entre os 3 chicletes. Então ele vai escolher o amarelo, o verde e o branco. A mesma coisa aqui, ó. Se ele pegou a bala preta, ele continua com as mesmas opções, ó. Amarelo, verde e branco. A partir daqui, você já consegue ter a ideia de quantas formas ele consegue ter aí, né? Quantas formas ele consegue combinar. Então aqui você tem, ó, no caso, rosa e amarelo, rosa e vermelho, rosa e branco. Então aqui você já tem 3 maneiras. Aqui você tem preto e amarelo, preto e vermelho, preto e branco. Então você também tem 3 maneiras, 3 escolhas diferentes aqui. Então ao todo aqui, na verdade, você vai ter o quê? 6 possibilidades. Que é claro que a gente poderia utilizar o princípio da multiplicação, que é o princípio fundamental do cálculo, para ir mais rápido. Não precisaria a gente fazer essa ideia da árvore, tá bom? Mas é só para a gente entender. Então, olha lá. De uma outra maneira, né? De uma outra análise. Lá a gente tomou a ideia, ele escolhendo, no caso, a bala primeiro, né? Mas você pode construir a árvore escolhendo o chiclete, ó. O amarelo, o vermelho e o branco. Se escolher o amarelo, você pode escolher o quê? 2 balas. A rosa ou a preta. E aí você vai perceber, ó, que são as mesmas possibilidades. Você tem 1, 2, 3. 3 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui. Então, ao todo, são 6. E aqui no final está aquilo que eu disse para vocês, ó. Pelo princípio fundamental do cálculo, ou princípio multiplicativo, você tem lá, ó,
Você pode escolher 2 balas e você pode ter lá, escolher entre 3 chicletes. É a questão da decisão 1, decisão 2. Você vai tomar a decisão 1, vou escolher a bala. Quantas balas eu tenho disponíveis? Eu tenho 2. E você vai tomar a decisão 2, que é escolher o chiclete. Mas eu posso escolher entre quantos chicletes? Você pode escolher entre 3 chicletes. Se eu posso escolher entre 3, então é 2 vezes 3, que dá 6. Exatamente o que nós temos aqui. Bastaria fazer o cálculo 2 vezes 3. Então essa ideia da árvore é só para a gente entender o que está acontecendo. Então, pessoal, o princípio multiplicativo, nós fizemos o desenvolvimento aqui do diagrama de árvore, né, o esquema de árvore que é feito, para vocês entenderem as maneiras que podem ser feitas as combinações, de que maneira você pode fazer as suas escolhas, para ficar um pouquinho mais fácil para você entender o princípio multiplicativo, tá? Mas a partir do momento que você já entende o que está acontecendo, não é necessário você ficar fazendo o diagrama de árvore. Você pode ir direto para o princípio multiplicativo, que é só você multiplicar as escolhas que você tem, tá bom? As decisões que você tem que tomar, tá ok? Então vamos lá. Bom, então o princípio multiplicativo, definindo aí, né, o princípio multiplicativo ou princípio da multiplicação, diz o seguinte, ó. Se existem N1 resultados possíveis para um evento, para o primeiro evento, e N2 para o segundo evento, então existem N1 vezes N2 resultados possíveis para a sequência de 2 eventos. Então é como se fosse o exercício anterior que nós fizemos, tá? Então olha lá, o que é o evento? Nesse caso aqui, no exercício anterior que nós fizemos, nós tínhamos o evento, é a quantidade de balas, e o evento a quantidade de chicletes. Então, para escolher a quantidade de balas, eu tenho um evento, uma decisão a ser tomada. Então, eu tenho N escolhas para ser feitas, né? Ou N resultados possíveis, né? Eu posso escolher de duas maneiras, como aconteceu o exercício. E eu tenho 3 maneiras de escolher a segunda decisão, o segundo evento. Então, basta multiplicar por esses 3, tá bom? Então, aqui é a definição do princípio multiplicativo, o princípio da multiplicação. Pessoal, mais um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro o princípio multiplicativo, tá? Então, a última parte do seu número de telefone contém 4 dígitos. E aí ele pergunta para a gente, ó, quantos desses números de 4 dígitos existem? Bom, se são 4 dígitos, são 4 escolhas, são 4 decisões. Para cada decisão, quantos algarismos eu tenho disponíveis? 10, tá? Porque ele não deu restrição nenhuma, então eu posso usar tudo, posso repetir. Então eu tenho 10 decisões na primeira escolha, 10 decisões na segunda, 10 na terceira, 10 na quarta. Multiplica, nós temos aí, ó, 10.000 números diferentes que eu posso criar. Agora vamos prestar atenção nesse exercício. Ó. Com relação ao exercício anterior, quantos números de 4 dígitos existem se um mesmo dígito não pode ser repetido? Pessoal, não pode ser repetido, tá? Então, a ideia aqui, ó, se não pode ser repetido, você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando você toma a primeira decisão, você pode escolher todos. Mas o que você escolheu aqui, na decisão 1, não pode repetir na decisão 2. Então, ao invés de 10 possibilidades, você ficou apenas com 9. Na decisão 3, a mesma coisa. Só que você não pode usar nem o primeiro, nem o segundo. Então, 10 menos 2. Você já usou 2 algarismos. Então, esses 2 não pode repetir. Então, você só vai ter 8. E na decisão 4, a mesma ideia. Se você tinha 10 e já usou 3 algarismos, então 10 menos o 3, 7.
Então, multiplicando, você vai ter 5.040 números diferentes. Nesse caso aqui, ó, né? Números com os dígitos distintos. São números diferentes e dígitos distintos. Tá bom? Próximo exemplo. Então, nós temos aqui, ó. De quantas maneiras podemos escolher três representantes em um grupo de 25 pessoas? Bom, tranquilo, pessoal. Ó, presta atenção. Então, quantas escolhas você vai tomar? Você vai tomar 3 escolhas, né? Ó, são quantos representantes? São 1, 2, 3. Decisão 1, decisão 2, decisão 3. Quantas pessoas eu posso escolher na primeira decisão? 25. Bom, pessoal, interpretação, né? Quantas pessoas eu terei disponíveis? Você pode repetir pessoas? Claro que não. Se você já escolheu uma, sobraram quantas para você escolher? 24. E a ideia procede, ó. Então sobraram 23. Então multiplica. Você tem lá, ó, 13.800 maneiras de você formar esse grupo aí de 3 representantes. Ok? Agora vamos para a letra B. De quantas maneiras podemos escolher 3 representantes para 3 comissões, um para cada comissão, em um grupo de 25 pessoas? Se um representante pode participar de mais de uma comissão. Se um representante pode participar de mais de uma comissão. Então, olha lá, aqui são 3, né? No caso aqui, são 3 representantes, 3 comissões. Então, você está dizendo aí que essas pessoas podem participar dessas 3 comissões. Então, como é que você vai fazer aqui, ó? Como elas podem participar, são 3 decisões, são 3 comissões. Então, você tem decisão 1, decisão 2 e decisão 3. 25 vezes 25 vezes 25, porque são 3 comissões diferentes e nessas comissões você pode repetir o representante. Então, se pode repetir, então é 25 vezes o 25. Então, 25 vezes 25 vezes 25 vai dar 15.625. Tá bom? Então, pessoal, a análise combinatória vai depender muito da sua interpretação. Temos que tomar muito cuidado. Bom, alguns exercícios aqui acerca do princípio multiplicativo, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Uma moça possui 5 camisas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir? Bom, pessoal, muito tranquilo. Para a gente conseguir entender isso aqui, ó, vou usar o diagrama de árvore só para você ter uma ideia, tá? Só para você perceber o que está acontecendo. São 5 camisas, tá? Vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E. Então aqui nós temos as camisas, ok? Então, ó, você tem 5 camisas. E aí você vai combinar com 4 saias. Então, para cada camisa que você tem aqui, ó, para cada camisa que você tem, você pode escolher 4 saias. Vou colocar aqui, ó, F, G, H, I, tá? Então, para a camisa A, você pode combinar com a saia I, com G, com a saia F, com a saia F, G, H, I, certo? Então, se você perceber aqui, ó, já são quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então, vão ser 4 na primeira, 4 na segunda, 4 na terceira, 4 na quarta, 4 na quinta e assim por diante, né? Então, você analisando pelo diagrama, né?
Se você for analisar pelo diagrama, você soma essas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, você tem o quê? 20. É exatamente o princípio multiplicativo. Você vai tomar primeira decisão, segunda decisão. Qual é a sua primeira decisão? Ah, eu vou escolher uma camisa. Quantas camisas você tem para escolher? Ah, eu tenho 5. Qual é a sua segunda decisão? Ah, vou escolher uma saia. Quantas saias você pode escolher? Uma, né? Mas entre quantas? 4. Então, 5 vezes 4, 20. Então, você pode combinar de 20 maneiras as camisas que você tem e as saias, tá bom? Olha a resolução. Então, a escolha de uma camisa poderá ser feita de 5 maneiras diferentes. Escolhida a primeira camisa, poderá escolher uma das 4 saias. É o diagrama de árvore que eu fiz para vocês entenderem a ideia. Portanto, o número total de escolhas será, então, de 20 maneiras, ok? Próximo exemplo, nós temos aí, ó. Uma moeda é lançada 3 vezes. Então, se ela é lançada 3 vezes, decisão 1, decisão 2, decisão 3. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Bom, aí você utiliza aí cara como C e o K eu vou falar que é coroa, tá? Bom, pessoal, só pensar, né? Você vai lançar 3 vezes. Quando você lançar a primeira vez, quantas possibilidades nós temos? 2, né? Ou vai sair cara ou vai sair coroa. A mesma coisa na segunda. Ou cara ou coroa, ou cara ou coroa. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, você vai ter aí, ó, 8 sequências possíveis. Vamos ver a resolução. Então, o resultado lá, indicaremos C, o resultado para cara, e K, coroa, tá? Então, queremos o número de triplas. O que são essas triplas aqui? É a decisão que eu falei para vocês, ó. Ordenadas A, B e C. Então, é a decisão 1, decisão 2, decisão 3, que está sendo colocado aqui para nós como ABC. Onde A pode ser cara ou coroa, onde B pode ser cara ou coroa, onde o C pode ser cara ou coroa. Então, são duas possibilidades na primeira decisão, na segunda e na terceira. Então, basta fazer o que nós fizemos anteriormente. 2 vezes 2 vezes 2, que vão ser 8 maneiras, tá? 8 sequências possíveis. Então, olha lá o diagrama, vai ficar mais fácil. Então, você vai ter a primeira jogada, pode sair cara ou pode sair coroa. Depois você vai fazer a segunda jogada, pode sair cara, como pode sair coroa. Ó. Se deu cara, a segunda pode ser cara ou coroa. Se deu coroa, a segunda pode sair cara ou coroa. E assim por diante. Então você percebe, ó, aqui está o grupo das 8 possibilidades que podem acontecer essas 3 jogadas. Tá bom? Então aqui o diagrama de árvore você consegue perceber quais são as jogadas que podem ocorrer. Mas é claro que aqui a gente tem um grupo pequeno para fazer, né? E aí fica um pouquinho mais fácil de demonstrar o diagrama de árvore. Perfeito? Bom, exercício 3. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos significativos de 1 a 9? Então, vamos lá. O número de 3 algarismos. 1, 2, 3. Decisão 1, decisão 2, decisão 3. Eu vou usar de 1 a 9, tá? Se eu vou usar de 1 a 9, então eu só tenho 9 algarismos disponíveis, apenas, ok? Então, quando eu tomar a minha primeira decisão, eu vou ter 9 algarismos. Então, perceba que ele não deu restrição nenhuma para a gente aqui. Então, esses números podem repetir. E como o 0 não está, então não tem problema. Então, vai ser 9, 9, 9. Multiplicou, nós temos aí, então, 720
e 29 números possíveis para construir nessa ideia que foi dada aqui para nós, ok? Agora ele faz mais um adendo aqui, ó. E se fosse com algarismos distintos? Então, na primeira escolha, nós temos 9 possibilidades, 9 algarismos disponíveis. Na segunda, eu só tenho 8, porque eu não posso repetir aquele que eu usei no primeiro. E nessa última decisão também é a mesma coisa, ó. Eu não posso usar os outros dois que já foram utilizados. Então, na decisão 3, eu só posso usar 7. Então, o total são 504 números distintos de algarismos distintos, de algarismos diferentes. Então, a leitura é muito importante, pessoal. Exercício 4. Quantos números de 4 algarismos distintos, olha lá, podem formar no sistema de numeração decimal? Então, lá, 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4. Olha lá, distintos. Os números não podem repetir. Só que temos que tomar cuidado. Lembra do zero à esquerda? Aqui, ó, na decisão 1, não pode ser 0. Então, de 10 algarismos, eu só vou poder usar os 9, né? Que é 1, 2, 3 até o 9. O zero não pode na primeira posição, tá bom? É o tal do zero esquerda que não vale nada. Agora a decisão 2. Lembrando que são distintos. Na posição 2, eu posso usar os 10 algarismos. Só que eu já usei um na primeira decisão. Então, sobraram quantos números? Apenas 9. Ok? Agora, na decisão 3, eu acho que vocês já pegaram. Ó. Então, eu só posso usar 8. E na decisão 4, eu só posso usar 7. Então, multiplicou, nós vamos ter o seguinte resultado. Então, olha lá. Então, você tem ó, os algarismos de 0 a 9. Então, ao todo, você vai ter 10 algarismos para serem utilizados. Só que, olha lá, na primeira posição, na primeira decisão, não pode ser 0. Então, por isso que você só vai ter 9 algarismos, ok? E, é claro, os demais não podem se repetir. Então, por isso, 9 vezes 8 vezes 7. Então, nós temos um total de 4.536 números com essas condições. Ok? Próximo, exercício 5. Em uma corrida de 6 carros, então nós temos a corrida de 6 carros, quantas são as possibilidades do primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, olha lá. Bom, você tem aí, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, o que são esses lugares aqui? Ó? São as suas decisões. Decisão 1, decisão 2, decisão 3. Você tem 6 carros. Então, quais são as possibilidades de chegarem em primeiro? Você tem 6 possibilidades. E o segundo? Tem como o primeiro ficar em 2 posições ao mesmo tempo? Não. Então, você tem 5 carros. E assim por diante. Então, de quantas maneiras ou quais são as possibilidades desses ocupar essas posições, né? É 6 vezes 5 vezes 4. Então você tem lá, ó, para o primeiro lugar, 6 carros, para o segundo lugar, 5 e para o terceiro, 4. Então serão 120 possibilidades. Quantos são os divisores de 72? Pessoal, divisores de 72. Então, vamos ter que retomar a aula de divisores, né? Para você saber o formato do número dos divisores de 72, eu aconselho você fazer o quê? A fatoração de 72. 72 por 2, 36 por 2, 18 por 2, 9 por 3. 3 por 3 vai dar 1. Então, você tem 2 na 3 vezes
o 3 na 2. Então, olha lá. Os números que vão dividir o 72 é o 2 elevado a x vezes o 3 elevado a y, tá? Onde o x pode ser 0, 1, 2, 3. E o y pode ser 0, 1 ou o 2, ok? Por quê? Ó, faz aqui comigo. Se você escrever 2 na 0 vezes 3 na 1. 2 na 0 a gente sabe que é 1. 1 vezes 3, 3. 3 é divisor de 72? Com certeza. Se você pegar lá, ó, 72 dividido por 3. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Resto 1. Desceu 2. 12 por 3. Quanto que vai dar? 4. 4 vezes 3, 12. Resto é 0. Então, 3 é divisor de 72. Se você pegar, por exemplo, 2 na 2, porque o expoente ó, pode ser até o 3. E o 3, vou colocar o 3 na 2. Quanto que vai dar isso? 2 na 2, 4. 3 na 2, 9. 4 vezes 9, 36. Ficou fácil. 72 dividido por 36, você sabe que vai dar 2. Que deu 0. Então, a gente chega numa conclusão que o formato dos divisores de 72 é 2 vezes 3, onde o x, que é o expoente do 2, pode ser 0, 1, 2 e 3, e o do y, que é o expoente do 3, pode ser 0, 1 e 2. Então, você pode fazer 4 escolhas do x, 3 escolhas do y. Então, são duas decisões que você vai tomar. São duas decisões, então 4 vezes 3, você vai ter aí, ó, 12 possibilidades. Ou, melhor dizendo, 12 divisores de 72. Ok? Resolução aí, então, do jeito que a gente fez, 72. Então, você tem um formato aí 2 na x, 3 na y, respeitando os valores de x ou de y. Então, são 4 possibilidades para o x, 3 possibilidades para o y, então basta fazer 4 vezes 3. Então, são 12 possibilidades. Bom, aqui então é um resumo do que a gente acabou de fazer, tá? Então, o princípio fundamental do cálculo, ou princípio multiplicativo, consiste em você analisar o que, ó? Quantas escolhas devem ser feitas? É a decisão 1, decisão 2, decisão 3 e assim por diante. Depois que você verificou isso, o que você vai fazer? Quantas opções você vai ter para cada escolha ou para cada decisão? Depois que você verificou essas duas condições, você multiplica. Perfeito? Então lá, de novo. A primeira situação que ele está dizendo aqui, ó. Quantas escolhas? São quantas decisões você tem. Tá? Agora, o item 2. Quantas opções você tem para cada decisão? Então você marca lá, ó, quantas opções você tem para cada uma, tá? Depois que você analisou tudo isso, basta você multiplicar. Esse é o princípio multiplicativo, é o princípio fundamental do cálculo, ok? Quero terminar essa aula então com um pouquinho de histórias de um matemático importante também nessa área que nós estamos estudando, que é a análise combinatória, a área da probabilidade, mas também em outros campos da matemática e da física, tá? Que é o Jacques Bernoulli, ou Jacob Bernoulli, tá? Ele é um dos 12 irmãos da família Bernoulli.
Família Bernoulli, ela tem origem na Holanda, só que por ser protestantes, eles acabaram migrando para a Suíça, tá? Então, já Jacques Bernoulli, ele é suíço, já nasceu na Suíça, né? Ele nasceu em 1654, morreu em 1705. Ele fez teologia, mas não porque ele quis, mas sim por influência do pai, porque desde criança ele já tinha essa percepção pelo dom e o querer da matemática. E aí depois, é claro, assim como os irmãos Bernoulli, ele desenvolveu e contribuiu muito para a área da matemática. Perfeito? Então, ele foi aluno, ele foi discípulo de Leibniz, que foi o primeiro a desenvolver o cálculo infinitesimal, tá? Também ele fora, além disso, né, esse cálculo foi desenvolvido também por Leibniz e por Newton, e ele também, acerca da publicação de Newton e de Leibniz, ele desenvolveu um outro progresso acerca do assunto, ok? Ele também desenvolveu aí vários outros problemas acerca do cálculo diferencial. Foi ele que fez a primeira derivação do cálculo diferencial. Ele abriu caminho para cálculo das variações de Euler, ou Euler, né? E de Lagrange. Ele também desenvolveu, né, as suas principais aplicações acerca do cálculo da probabilidade. Ele é o pai, também é chamado de pai do cálculo exponencial, e ele contribuiu muito para a geometria analítica e a teoria das probabilidades, ok? Então, é só um pouquinho aí da história de Jacques Bernoulli. É claro que tem muita coisa para estudar sobre a biografia dele, sobre as suas publicações e as suas contribuições. Então, aqui é só um trecho do que a gente pode falar sobre ele, para, claro, incentivá-los a fazer uma outra pesquisa mais aprofundada. Tá ok? Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima.